Palmeiras perdeu o Mundial? São Paulo, meu tricolor mal? Matheus Assato parou de tocar? Ah, você precisa ver esse vídeo agora por outro ângulo. Vozinha, solta a vinheta aí, ó. Pessoal, eu sei que é um momento de muita dor, um momento bem estranho, bem angustioso, por essa notícia que bombou a internet. Matheus Assato parou de tocar, pausa na carreira, desligou o seu Instagram? Pois é, pessoal, mas eu quero te dizer uma coisa, o canal Veja por Outro Ângulo, que sempre está na vanguarda, não é, vozinha? Nós temos uma possível resposta do porquê Matheus Assato parou, né, ou deu uma pausa na carreira. Quero convidar você a ver o vídeo que nós entrevistamos ele, tá aqui no canal, a vozinha vai deixar aí. Nessa entrevista, certamente você terá algum caminho ali onde ele revela essas questões que o fazem querer parar. Aliás, no canal ele revela que no ano passado ele pensou em parar de tocar, aliás ficou por várias semanas sem encostar na guitarra. Durante a entrevista eu cito algumas coisas pra ele, assim, faço uns questionamentos e que ele curte, ele vai trocando junto comigo. Um deles é que pra mim, o Matheus Assato se tornou uma espécie de um herói para essa juventude do século XXI. Uma juventude melancolizada, uma juventude fechada no quarto, uma juventude que sofre e que encontra uma beleza nessa dor. O Matheus Assato, com o seu som todo extremamente feeling, um som totalmente diferente que se tinha no mercado, ele consegue montar com pequenos fraseamentos que expressam muito sentimento, muito emocionalismo, ele consegue catalisar e captar o desejo desses jovens. Aliás, no vídeo eu cito que muita gente que segue o som do Matheus nem músico é. Crianças, adolescentes, ele se tornou um fenômeno justamente porque a música dele, o som dele se comunica com uma sociedade emocional. Aliás, os filósofos pós-modernos citam que essa nossa era que estamos vivendo é a era do emocionalismo. Até aí tudo bem, mas eu falo que ele se tornou esse grande expoente, esse músico catarse. Ele consegue atrair a escuta desses jovens todos melancolizados. E aí a gente fala sobre isso. Ele cita de que ele também tem uma questão como essa, do período que ele ficou nos Estados Unidos, que ele sofreu muito e que ele usava a guitarra para expressar essa angústia. Mas é interessante como ele diz que por vários momentos ele pensou em parar. E é interessante que ele usa uma linguagem metafórica. Aliás, eu cito essa linguagem que eu já vi em outras entrevistas, que ele fala da tal ampulheta, que ele sempre pensa na ampulheta. O Matheus ali com seus 26, 27 anos, ele cita que ele está chegando aos 30 anos de idade e que está sofrendo muito com essa questão. E eu até brinco falando que eu sofri muito quando eu atingi os 30 anos. E ele fala que antigamente ele era visto como uma promessa, agora não mais, agora o cara mais velho, e que tem que produzir, e aí que é o ponto, pessoal. Ele sofre porque na cabeça dele ele ainda não produziu o que gostaria. Ele cita inclusive do CD que ele gostaria de produzir, de músicas próprias, e que por conta de uma agenda tão grande que ele tem com muito músico famoso, inclusive Bruno Mars e outros, dentre outros, secular e gospel, ele nunca conseguiu parar para produzir a sua própria obra. E ele sofre com isso. Bem, nós enfrentamos um ano pandêmico, nós o entrevistamos ali no início, meio da pandemia, onde havia algumas promessas de que voltaríamos até o final do ano. Não voltamos. Viramos o ano, ele fez aniversário agora no final do ano passado, viramos o ano e ele, beirando os 30 anos, entra em 2021 com o fechamento do espaço aéreo, também americano e brasileiro, e ele mora nos Estados Unidos, tem família no Brasil. Eu aqui tô juntando algumas peças com base na entrevista e anuncia aí uma pausa, uma fala um tanto enigmática e ele para. Qual é a minha opinião sobre isso com todo esse contexto? O que tudo isso tem a ver? Gente, certamente ele está passando por questões que vão além da música. Eu vi muito babaca na internet querendo meter o pau na música cristã, dizendo que a música cristã é a verdadeira culpada, porque o crente... Esses babacas, essa galera que adora bater em evangélico sendo um evangélico. É como Tobias e Sanbalate gostavam de bater em Neemias na Bíblia. São os próprios da casa que adoram, porque agora é mainstream ficar falando mal de evangélico. E aí meteram a boca na música gospel, sendo que o Matheus não disse nada. Outros metem a boca na música, da situação que está, afinal de contas os músicos estão sofrendo. Me parece que o Matheus, ele vai
além disso. Aliás, a própria lida dele com a arte é muito além do que simplesmente estou sem trampo por conta da pandemia. É um cara muito cabeça, um cara que sabe lidar com a grana. Então, na minha opinião, acho que é muito reducionista lidar com isso. Ele diz uma coisa interessante na entrevista. A família, ele foi criado numa família que tem nessa ideia do vambora, vamos produzir. Qual é a sua formação, qual é o curso, qual é a grana, qual é o trampo, qual é. E ele veio muito disso, e ele fala sobre isso. E talvez aí me traz uma ideia que nós viramos o ano, as coisas não mudaram. E aí ele ficou nessa questão, caramba, o que eu vou fazer? Claro, ele é da música, o setor de eventos realmente foi atacado, mas me parece que existe todo um todo com relação a isso. Ele namora uma menina do Brasil, mora nos Estados Unidos, quem sabe é uma questão existencial relacionada à área afetiva. Quem sabe é uma questão relacionada à sua obra, à sua arte, onde ele vê um mundo em desordem, um mundo detonado por uma pandemia, morte para tudo quanto é lado, e ele sem essa inspiração. Ficou muito claro que o Matheus, ele depende, literalmente, muito, isso é lindo nele, depende da sua inspiração. Entretanto, há um calcanhar de Aquiles. Quando ele não tem com que se inspirar, a sua obra em nada é produzida. Diferente de muitos músicos que mesmo não estando inspirados, conseguem, mas talvez não conseguem colocar tanto sentimento e tanta verdade como o Matheus consegue. Bom, o que a gente pode fazer com relação a isso? Querido Matheus, eu não sei se você tá vendo e quero acreditar que esse vídeo vai chegar a você. Eu sei que você é palmeirense, cara, e o Palmeiras continua sem Mundial. Pois é, cara, Palmeiras continua sem Mundial. Lutou, chegou no primeiro jogo e pum, já era. A casa caiu. Eu sou aqui o meu querido São Paulão, que é trimundial e tá acostumado a perder. E meu brother, mesmo São Paulo estando em primeiro lugar do campeonato há pouco tempo atrás, com 7 pontos na liderança, à frente do segundo colocado, eu falava pro meu irmão, pra minha família, brother, não vai ganhar. Não é um time que joga pra vencer, tá muito estranho, e dessa vez eu acertei. Querido Matheus, você é palmeirense. É difícil perder novamente, ter o seu tal título de 51 questionado, pela grande maioria inclusive, e ali bater na trave e voltar pra casa e ter que recomeçar. Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Cara, é difícil recomeçar, mas nós temos. Eu poderia colocar muitos vídeos aqui no canal, aqui no pano de fundo, mas eu resolvi, querido Matheus, colocar essa música do Resgate, do CD Estilado para Cima, do álbum Estilado para Cima, a música Recomeçar, que por sinal é a última do CD. Nada melhor do que falar em recomeço quando a gente chega no fim da linha. Tem uma frase nessa música que eu acho muito lindo e que o Resgate, com o seu dom vindo de Deus, consegue escrever letras tão profundas e que mexem com a gente. Aliás, você que já tocou com eles, já gravou com eles. Tem duas partes na letra que citam o livro de Eclesiastes, quando a Bíblia diz que o sol brilha para todos, tanto para injustos como para justos. Mateus, olha só o que diz a letra. Antes de apagar, me lembrei que o sol nasceu para todos e é bom saber recomeçar. Mas é verdade também. Antes de avançar, me lembrei que o sol se põe para todos, para não querer desperdiçar. Antes de apagar, se lembre, o sol nasceu para todos. Vamos recomeçar. Mas antes de avançar, lembre-se, o sol também se põe. Cuidado para não desperdiçar. Cara, talvez você tá no momento mais difícil da tua história e eu não sei o que você tá passando. E eu não vou ficar aqui também falando que você tem que fazer isso ou aquilo. Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas podem falar que você é um covarde, Nutella, século XXI, que não aguenta uma questão aí e já para de tocar, afinal de contas tem tantos guitarristas e músicos que passaram por grandes problemas e não pararam, ao mesmo tempo nós podemos chamá-lo de grande e corajoso, porque mesmo em meio a tanta fama, a tanto sucesso, você teve culhão e coragem de falar, meu, é a minha obra, é a minha sinceridade, é a minha verdade e parei mesmo. Ou seja, não sou apegado à fama, não sou apegado aos olhos, aos autógrafos, às fotos, eu sou apegado à minha verdade. Então, todo mundo pode te julgar por dois lados, eu não vou fazer isso. Eu só quero orar por você e pedir a Deus que ilumine o seu coração e mostre que você tem propósito e mostre que você tem sonhos. E lembre você de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Mateus, Deus tem muito pra você. Antes de apagar, se lembre, cara, o sol nasce pra todos, pra você recomeçar. Mas antes de avançar, se lembre, cara, que o sol se põe pra todos, pra você não desperdiçar. Nem lá e nem cá. Fique com a vontade de Deus e viva no centro da vontade de Deus. Tamo junto com você, cara. E pessoal, comente aqui embaixo. Escreva coisas além do óbvio. Vamos tentar
acreditar que ele vai ver esse vídeo. Vamos dar força para esse cara. A gente não pode perder uma vida tão preciosa, não só para nós, mas para Deus e para a arte. É muito importante que o Matheus volte logo. Se for necessário uma pausa, beleza. Anuncia a próxima nota aí que a gente tá junto, beleza? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, fiquem ligados, tem muita novidade e é nóis. É Veja por outro ano.